Boa tarde, alunos do terceiro ano. Tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que o tempo está aí onde vocês moram? Tá ensolarado? Tá nublado, né? Querendo chover, com um solzinho atrás? Ou tá chuvoso? Bom, aqui em geral tá bastante chuva, tá fazendo um friozinho gostoso. Bom, hoje a gente vai, corrigir aquela atividade que eu passei para vocês responderem, né, de português. A gente vai estudar o texto, né, entrevista. Eu pedi para vocês estarem lendo, né, sobre essa entrevista aqui. Então, o texto, né, esse texto aqui, ele é uma entrevista. Então, uma entrevista realizada entre duas pessoas, ou então a gente vai entrevistar um grupo de pessoas, depende do contexto que a gente queira ser entrevistado. Então, essa entrevista aqui foi feita pela revista Crescer, né? E ela entrevistou quem? Um jornalista chamado Ziraldo. Ele tanto é jornalista, como também é um escritor de livro infantil. Tanto é que ele, né, foi quem criou esse personagem aqui, que vocês sabem quem é ele? O menino maluquinho, não é isso? Então, ele criou várias histórias, né, bem legais. Eu acredito que você já tenha visto até alguns na escola, né, porque eu já vi lá, falando sobre esse personagem aqui, que ele é bem divertido. Além desses livros infantis, ele também cria histórias de cartoons e charge, uma coisa assim. Se escreve charge, né? Então, qual é a diferença de um para o outro? Eu vou estar lendo aqui para vocês e vou estar explicando e mostrando para vocês, tá certo? Então, aqui tem cartoon. Como é essa história em cartoon? Desenho humorístico, caricatural, uma espécie de anedota gráfica que satiriza comportamentos humanos da sociedade em geral. Não se refere a pessoas específicas, nem está situado no tempo ou é atemporal. E pode apresentar linguagem verbal associada à linguagem não verbal. Ou seja, antes de eu falar sobre o cartoon, né, que ele é uma das histórias que ele gosta de criar, na entrevista tem perguntando, né, como foi que que surgiu essa ideia dele ser escritor. Então ele fala, né, desde criança, que ele pensa desde criança, ele gostava muito de desenhar quando era criança, gostava muito de ler. Então, para você ver a importância da leitura. Porque quando a gente lê, a gente viaja, né? A gente pode ir até para os Estados Unidos, a gente pode ir até para Disney, né? Basta a gente o quê? Ler e a gente viajar na nossa imaginação. Então, quando você está lendo, você tanto vai desenvolver a sua leitura, você vai ler melhor, como também vai desenvolver a sua escrita. Quanto mais você lê, mais você vai saber escrever corretamente, grafar corretamente as palavras. Também vai desenvolver a sua imaginação, né, a sua criatividade. Vocês vão conseguir criar textos incríveis, textos bem elaborados, né? Quando eu pedi para vocês escrever uma história, né? Quando eu já pedi um trabalhozinho para vocês escreverem um bilhete. Então, quanto mais vocês souber, né, do assunto, ler, mais vocês vão desenvolver a criatividade de vocês. Então, você está falando sobre o cartoon. Cartoons são histórias, né, culturais de uma sociedade que não é específica, né? Pode ser temporal ou atemporal. Nesse caso aqui está falando sobre pandemia, né? Então a pandemia de hoje, né, é temporal, está no tempo real. Nós estamos vivendo essa pandemia, né? Mas aí ele olha o comportamento das pessoas, né? As pessoas hoje estão muito interligadas nas redes sociais, no celular, e aqui ele começa a digitar alguns textos, né? Ele coloca aqui como as pessoas tivessem... Ele não está se referindo a uma pessoa específica, a Maria, José, João. Ele está falando da sociedade. Que a sociedade, ela está agindo dessa forma aqui, né? Ela está procurando encontrar a resposta aos culpados da pandemia. Então, o que é que tem aqui nesses balãozinhos? Vocês sabem que nesse balãozinho aqui, ele mostra que a pessoa está falando. Aqui diz,
Esse vírus não existe. O governo criou. O vírus vai contaminar todo mundo. Vamos todos morrer. O vírus só pega nos outros. E é coisa do diabo. Quer dizer, então as pessoas elas criaram vários pensamentos com essa pandemia e às vezes se esquece de encarar realmente a real situação. Uns põem a culpa nos políticos, que é culpa do político, outros começam a colocar a culpa de onde veio, que veio da China, né? O vírus veio de lá. E uns acham que não vai ser contaminado, né? Outros acham que vai ser contaminado e vai morrer todo mundo. Então as pessoas começam a se preocupar e colocar pensamentos negativos, né? E a gente acaba até sofrendo. Então ele fala aqui que as pessoas ficam interligadas pelo que ele quer passar aqui, né? Que as pessoas estão muito interligadas na questão da pandemia, mas estão criando suas próprias conclusões. Tem pessoas que não estão se cuidando, né? Esse vírus existe sim, a gente tem que se cuidar, temos que cuidar, mas não vamos deixar de viver, nem colocar a culpa, né, no político, ou em A, ou em B, ou em C. Por quê? Porque não adianta, o problema existe, a gente tem que encarar de frente. Então, essa aqui é um tipo de cartoon, né, que são essas figuras, essas caricaturas, que ele fala sobre, né, o tema que nós estamos vivendo, ou agora, ou qualquer outro tema que não seja, né, temporal, que a gente está vivendo em tempo real, pode ser se referindo a uma coisa que já passou ou algo que é existente, que sempre existiu e que nunca vai deixar de existir, tá certo? Por exemplo, às vezes, a pessoa, como é que se diz? Tem gente que, por exemplo, vê uma pessoa crescer na vida, né? E tem, por exemplo, tem duas pessoas, né? Uma, né, estudou, se formou, cresceu na vida, tornou uma pessoa ótima. E a outra não quis saber de estudo, só quis saber de curtir, só quis saber de se divertir, né? Não quis saber de estudar e não cresceu na vida, não se desenvolveu, não é isso? Aí lá, aquela pessoa que estudou, se interessou, que pensou positivo, que lutou, foi atrás, começou de baixo e começou a crescer, tá tendo uma vida boa. E aquela pessoa que na época só curtia, né, ria daquele outro que só se divertia, que se divertia não, que só trabalhava, que só estudava, e ele lá, e essa pessoa, ele ou ela se divertindo, curtindo e passando necessidade. Aí começa, fulano, por que será que fulano tá ali? Aí começa logo dizer que o fulano tá rico porque roubou, né? Então, ele é uma forma também que é atemporal, né? Isso existe, sempre existiu e sempre vai existir, né? Do outro ver aquele que eu tô aqui na miséria, né? Vendo o outro crescer e achar que o outro tá crescendo porque tá roubando ou porque teve sorte. Não. A gente, além da sorte, a gente tem, suor. E eu sempre falo para vocês em sala de aula, a gente só consegue crescer na vida se a gente estudar. Se não estudar, o futuro é muito pouco, né? O outro que ele faz é o charge, né? O charge, que é desenho humorístico com ou sem texto verbal, que é ao contrário do cartoon, satiriza situações específicas, geralmente acontecimentos da atualidade. Portanto, situados no tempo e no espaço, e sempre focalizando pessoas da vida pública, como artistas, políticos ou outras personalidades. Então, é parecido, tá certo? Esse aqui, ele fala sobre uma cultura, sobre... pode ser em tempo real, um assunto que está acontecendo, mas ele não se refere a uma pessoa específica ou um grupo específico. Já esse aqui não, né? Esse aqui ele vai se referir a um artista, pode se referir a time de futebol. Aqui ele está se referindo a quê? Vamos ler. Aqui vocês estão vendo que está em sala de aula, né? Então, o aluno, né, ele vai responder a pergunta aqui da professora e ele começa a dizer: quando eu crescer, vou viajar muito. Aí a professora pensou, né? Aqui e falou: que fofo, vai ser piloto de avião. Piloto de avião, ele disse que quando crescer, viajar muito, ele imaginou, vai ser piloto de avião, que coisa boa, né? Ele sendo piloto de avião, ele vai, né, viajar o mundo inteiro, né? Vai viajar o mundo inteiro. Então ele chegou, parou, né, e disse a ela: não,
Vou ser vereador. Por que será que ele disse que ia ser vereador? Vereador, prefeito, presidente, deputado, senador. Por quê? Porque ele acha que vereador ou qualquer outro político, além de ter muito dinheiro, só faz viagem, né? É o pensamento da criança. Então, ele está se referindo a um grupo de políticos, né? Nesse caso aqui, ele falou em vereador, mas pode ser o presidente, né? Que é o maior, né? Pode ser um deputado, um senador, um governador. Então, esse ságio é a diferença desse para esse é isso. Né? Isso aqui a gente se refere, né, a algo específico, como política, artista, time de futebol, né? Então, e esse aqui não, esse aqui se refere a algo sem ser específico, né? A gente tá aqui, esse texto aqui, ele tá indicando quem? Tô referindo a quem? Não, somente a pessoas, né? E aqui falando sobre a pandemia. Então aqui, só já para a gente corrigir rapidinho, né? Sobre aqui as questões. Aqui na página 48, né? Então, assim, a entrevista, ela é combinada, né? Como falei para vocês, quando um jornal ou uma revista, né, quer entrevistar uma pessoa importante, conhecida ou não, né? Que a gente não só faz entrevista a pessoas conhecidas nem famosas, a gente tem que ter um contato com aquela pessoa e combinar como é que vai ser aquela entrevista. Então, como eu falei, tem todo um preparo, a pessoa vai preparar perguntas, vai ter que conhecer um pouco, né, da história daquela pessoa que vai ser entrevistada. Nesse caso aqui, o Ziraldo, a revista foi entrevistar ele, mas sabe que ele é jornalista, que ele é escritor, né, isso, e tem outras funções. Então, baseado nessas informações, a revista criou umas perguntas, né, que não estão todas aqui, né, mas aqui tem 3 perguntas que vocês já leram, e é isso, acontece dessa forma a entrevista, né, a gente tem um preparo antes, né, e aquela pessoa que vai ser entrevistada não é pega de surpresa, ela sabe que vai ser entrevistada. Aqui tem: que lembranças da infância Ziraldo tem sobre os desenhos? Por que Ziraldo começou a desenhar histórias em quadrinhos, né? Então, como eu falei para vocês, logo no início da nossa conversa, né, que ele desenhava muito quando era criança, né? Ele quando viu aquelas historinhas em quadrinhos, ele achou muito interessante. Por fato disso, ele começou a investir, né? Nessas histórias em quadrinhos. Aí aqui tem: qual é o assunto principal da entrevista? Onde você marcou o X? No primeiro quadrinho ou no segundo quadrinho? Quem marcou no primeiro quadrinho, acertou. A relação do autor com o desenho e a arte de literatura infantil. É essa a resposta, tá bom? Questão número 2, o primeiro quadrinho. Questão número 3. Ziraldo sempre desenhou desde sua infância. O que o fez começar a escrever? E aí, será que só desenhando a gente vai desenvolver alguma coisa? A leitura, a escrita? Não, é necessário também que a gente, né, comece também. Quando ele fala assim, escrever, ter interesse de escrever histórias em quadrinhos, o próprio cartoon mesmo, como foi falado, né? Então aqui, quem colocou dessa forma bem próximo, preste atenção. Ele começou a gostar muito de escrever enquanto desenhava os cartoons e as sages. Foi então que criou a revista em quadrinhos Turma do Pererê. Então ele criou primeiro, né, tem aqui no livro a Turma do Pererê, que é o Saci Pererê, né? E na segunda bolinha aqui vermelha tem: como ele percebeu que poderia escrever para crianças. Vamos lá, que foi que acertou? Ao escrever histórias em quadrinhos, percebeu que poderia fazer livros para crianças com sua habilidade de desenhar e de escrever. Então, quando ele viu que tinha habilidade de desenhar e fazer desenhos bem interessantes, bem divertidos, ele pensou: por que não escrever para crianças? Então, ele pegou gosto, né? Então, esse gosto dele era desde criança. No outro lado, questão número 4. Relaciona as capas dos livros de Ziraldo, citados na entrevista, com as informações sobre os personagens principais de cada um deles. Então, aqui eu tenho o quê?
a revista Pererê, o Menino Maluquinho e Flitz, né? Essas 3 revistas que Ziraldo citou aqui na entrevista. Então, vocês vão olhar aqui, observar aqui a capa, tá certo? Dos livros e vão colocar, preencher aqui no quadrinho, vão ler e vocês vão imaginar de que livro isso aqui tá falando. Então, o primeiro quadrinho, vocês marcaram que letra? Vamos lá ler? É uma cor incomum e muito triste, pois como é diferente, não consegue fazer amigos entre as outras cores e não se ajusta em canto algum, nem no arco-íris, nem nas bandeiras, em lugar nenhum. Então, vocês lendo isso, você imagina que vai ser o quê? Tá falando sobre o quê essa frase aqui? Sobre cores. Então, que livro nós devemos colocar aqui, associar? Muito bem, letra C. Aqui já tá a própria capa do livro já diz, né? A história tá falando sobre cores. Eu achei bem interessante. Eu nunca li esse livro, mas eu acredito que seja bem interessante. Vamos para o segundo quadrinho. Ele é um garoto brincalhão que vive criando redemoinhos, mas não faz maldades a ninguém. É namorado da boneca, uma menina da cidade, e seu melhor amigo é Tinini. Nasceu de uma flor negra e foi adotado como filho pela mãe Docelina. Então, que personagem é esse? Hein? Quem respondeu letra A? Muito bem. Não é isso? Pererê. E o último vai ser a letra B. É um menino alegre, agitado, cheio de imaginação e adora fazer travessuras e maluquices com os amigos. Usa uma panela na cabeça como se fosse um chapéu. Então, a própria capa do livro, né, já diz tudo, né? A gente, mesmo que vocês não tenham lido nenhum desses livros, mas você pode ver que só olhando pela capa do livro, vocês já têm uma noção de cada uma frase dessa aqui esteja falando. Então, quem colocou C, A, B, acertou. Quinto, releia a terceira pergunta da entrevista. Né? Então, você vai ler aqui, vocês vão lá, a terceira pergunta, vai reler, né, para poder responder isso aqui. Quem Ziraldo encontrou em 2015? O que essa pessoa levou para Ziraldo? Quem foi que conseguiu colocar? Então, em 2015, Ziraldo encontrou um avô que, quando era criança, havia lido o livro O Menino Maluquinho. Ele levou o livro que tinha desde a infância para Ziraldo autografar. Seu neto estava junto. Então, ele ficou muito feliz, ele faz essa entrevista, ficou muito feliz que encontrou essa pessoa que leu um livro dele, né, enquanto criança, e pediu para que ele autografasse para presentear o neto dele, né? Olha que incrível. Letra B. O que acontece quando um leitor encontra seu autor da infância? Então, quando um autor, né, um leitor encontra um autor que a gente gostava de ler aqueles livros, aqueles personagens, né? Que reação a gente ficaria? Então, aqui tem. Quando a pessoa encontra um autor querido da infância, ela se emociona, se comove, né? Esse leitor abraça o autor, fica tocado. Então, quando a gente... É como se a gente fosse ver um cantor, uma atriz, um ator, né? A gente gosta muito daquele cantor, daquela personagem. Quando se a gente vê pessoalmente, a gente ia ficar o quê? Muito feliz, vai querer tirar uma foto, vai querer dar um abraço. A mesma coisa de um escritor. Se você for uma criança que gosta muito de ler, né? E ler vários livros, por exemplo, se for começar a ler os livros de Ziraldo, né? Essas três opções aqui são ótimas. Se você chegasse a ver eles um dia, você queria, eu li seu livro, achei ótimo. Aí quero tirar uma foto, pede para autografar o livro, não é isso? Então, próxima página. Letra C. 6, a questão 6. Circula no texto a introdução da entrevista. Que tipo de informações a introdução traz? Quem marcou no primeiro quadrinho, acertou. Informações sobre a vida do entrevistado, né? Sobre a vida dele, como foi a vida dele, né? Quando foi que ele começou a despertar o gosto da leitura, de fazer desenho, de escrever. Então, ele disse que foi desde criança. Letra B. Para que serve a introdução na entrevista? Quem marcou no segundo quadrinho,
Acertou. Ajudar o leitor a decidir se vai ler a entrevista, né? Então, ele marcou essa segunda opção aqui, acertou. Questão número 7. Escreva o nome do entrevistador e do entrevistado, né? Então, aqui, o entrevistador é Marina Vidigal e o entrevistado foi quem? O jornalista e escritor Ziraldo, muito bem, né? O criador do Menino Maluquinho. Por que está escrito crescer antes das perguntas feitas a Ziraldo? Quem sabe responder? Então, vamos lá para a resposta. Crescer é o nome da revista em que a entrevista foi publicada. Então, quando a pessoa vai ser entrevistada, né? Antes vai vir um nome, né? De onde vai ser essa entrevista. Então, foi a revista Crescer, poderia ser a revista Veja, poderia ser a revista Isto É, poderia ser até um programa de televisão, Jornal Nacional, tem aquele outro que passa aos domingos, que me deu um branco agora, que passa na Globo, que ele faz muita entrevista também. Esqueci, mas eu sei que vocês lembraram aí. Passou branco porque tem anos que eu não assisto. Não tem anos não, mas tem vários meses que eu não assisto esse programa da Globo, isso que acabou esquecendo. Tá aqui na mente e não sai. Se eu lembrar, eu torno a dizer. Então, o que for entrevistar, né? O entrevistador vai ali e o que por trás ele vê o quê? Então, aqui vem a revista Crescer, mas poderia ser qualquer outra revista ou um programa de televisão. Aqui. Em que data foi publicada a entrevista? Então, se vocês observar, né, isso, aqui, né, já no finalzinho, tá aqui, né, isso, aqui tem a data que foi publicada. Então, quem colocou 7/10/2015, acertou, né? Já mostrei pra você. Quem não conseguiu encontrar, já tô dizendo onde é que fica. Todo final de entrevista, em revista que você for publicado, se a entrevista for publicada em revista ou jornal, sempre as informações vai vir aqui, tá certo? Então, vocês encontram as informações aqui abaixo no final da entrevista. E também aqui no início, né? Então, ela tá aqui, ó, aqui tem dizendo, por Vidigal, que foi a pessoa que entrevistou, né? A Marina Vidigal. E a data da entrevista. Tá aqui em cima e vocês encontram aqui em cima, aqui embaixo também. Questão número 9. Elabora uma pergunta que você gostaria de fazer ao Ziraldo. Então, essa pergunta eu vou querer que vocês me façam ela em vídeo. Tá certo? Você vai, né, professora. A pergunta que eu tenho interesse em perguntar ao Ziraldo, lembrando que é o jornalista e escritor da revista Menino Maluquinho, do Pererê, entre outros, tá certo? Vocês podem estar pesquisando também na internet. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar uma pergunta que não seja nenhuma dessas que estão aqui, tá certo? E vai gravar um vídeo e vai fazer de conta como você estivesse perguntando a ele, né? Você não vai perguntar a mim, você vai perguntar a Ziraldo. Né? Você vai... Ziraldo, eu gostaria de saber... Aí vocês vão pensar o que é que você gostaria de saber dele. Então, o que vocês pensarem, né? O que vocês imaginaram. Você já sabe o quê? Já tem informação que ele começou desde criança a desenvolver esse gosto pela leitura e pelo desenho, né? Isso você sabe que ele, além de ser jornalista, ele é escritor de... histórias infantis e de cartoons, né, relacionado à sociedade, né, ao cultural, né, isso? Então, sabendo essas informações aqui, o que mais de curiosidades que você gostaria de saber de Ziraldo? Então, faça essa pergunta, né, primeiro você vai escrever, claro, você vai gravar um vídeo, mas você tem que escrever no livro, tá certo? Até mais e eu espero a atividade lá no grupo.